Salve, salve família! Sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você não me conhece, prazer, me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar juntamente com vocês os jogos de palpites de futebol do dia 13 de setembro de 2022, a nossa terça-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. E sem mais delongas, terça amanhã de Liga dos Campeões, apostador. Então, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite de futebol para hoje pela Liga dos Campeões da Europa, Grupo A, que é a famosa Champions League. Na classificação, o Liverpool começou levando uma goleada de 4-0 diante do Napoli, aliás, 4-1, e o Ajax venceu de 4-0 a equipe do Rangers. O Ajax é o atual líder e nos últimos confrontos entre essas equipes, a equipe do Liverpool vem levando melhor aí nos últimos dois confrontos. Em sequências individuais, o Liverpool, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 saiu ambos marca. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer e perdeu o primeiro tempo. Lembrando que a equipe do Ajax vem de 7 vitórias consecutivas, a 7 a 8 jogos sem derrotas, vem a 4 jogos sem sofrer gol, a 5 venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. Último confronto, como mencionei, o Liverpool venceu pelo placar de 1-0. Tem que conseguir um bom resultado nessa partida. Tem elenco para isso, mas não vamos focar nesse back Liverpool. Vamos focar nesse jogo para ambas as equipes marcam. Probabilidade 3-1 jogo. Vamos para o nosso próximo prognóstico. O jogo do Rangers versus Napoli, ainda no grupo A. Esse jogo tem início às 16 horas. E na classificação, como mencionei anteriormente, a equipe do Rangers começou perdendo de 4-0 para o Ajax e o Napoli venceu de 4-1 a equipe do Liverpool. O Napoli tem o objetivo de conseguir invicto aí nessa Champions e nos últimos confrontos ambas as equipes sofreu gol nos últimos 3. O Rangers em 8 dos últimos 9 jogos saiu mais que 2,5 gols. O Napoli vem a 17 jogos sem derrotas, ou seja, 17 jogos de invencibilidade. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols. Para essa partida, acredito em um mercado aberto para gols. Vamos focar nesse jogo para mais de 1,5 gols ou fora com empate. Probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o grupo B da Liga dos Campeões. O jogo do Bayer Leverkusen versus Atlético de Madrid tem início às 16 horas. E na classificação, primeira rodada para essas equipes, o Atlético venceu o Porto de 2-1 e a equipe do Leverkusen perdeu de 1-0 diante do Clube Brugge. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. Em sequência individual, a equipe do Bayer Leverkusen, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Foi a primeira equipe a sofrer em 5 dos últimos 7 jogos. O Atlético de Madrid tem 3 jogos sem derrotas, em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. O último confronto entre eles deu o Bayer Leverkusen pelo placar de 2-1. Para essa partida, acredito na linha de gols. Jogo para mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do FC Porto versus Clube Brugge, com início às 16 horas. A equipe do Brugge começou vencendo a equipe do Leverkusen e o Porto perdeu para o Atlético de Madrid. Bom, em sequência individual, a equipe do Porto, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. A equipe do Clube Brugge tem a 5 jogos de vitória, a 6 sem derrotas. 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo e também foi a primeira equipe a marcar. O último confronto deu FC Porto pelo placar de 1-0 e para esta partida é total favorito, está vencendo. Vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Vamos para o nosso próximo prognóstico desta terça-feira de análise esportiva. Desta vez, Grupo C da Liga dos Campeões, um jogaço entre Bayern de Munique versus Barcelona, que terá transmissão ao vivo do SBT. Esse jogo tem início às 16 horas. Na classificação, ambas as equipes venceram as suas primeiras partidas. O Barcelona aplicou uma goleada de 5-1 em cima do Vitória Plase
E o Bahia venceu de 2-0 fora de casa a equipe da Internazionale. Lembrando que nos últimos confrontos entre eles, em 5 saiu mais que 2,5 gol. O Bayern de Munique vem de 4 vitórias nos últimos 4 confrontos diante do Barcelona. Em 7 dos últimos 8 jogos foi a primeira equipe a marcar. E o Barcelona sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em sequências individuais, o Bayern de Munique vem a 8 jogos sem derrotas. Em 6 de 8 venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. O Barcelona vem a 3 jogos de vitória, a 13 jogos sem derrotas, ou seja, de invencibilidade. A 5 jogos saiu mais que 2,5 gol. Foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 10 jogos. Último confronto 3-0 para a equipe do Bayern de Munique, fora aquela goleada de 8-2 em pleno estádio de Barcelona. Lembrando que a equipe do Bayern ficou no empate em 2-2 diante do Stuttgart pela Alemanha Bundesliga. Para essa partida, acredito em um jogo bastante equilibrado, vejo um equilíbrio técnico. Vamos ficar nesse jogo para ambas as equipes marcam, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o nosso prognóstico pelo grupo D, o jogo do Sport de Portugal versus Tottenham. Tem início às 13h45. Ambas as equipes venceram as suas primeiras rodadas e nos últimos confrontos entre eles, o Tottenham vem a 7 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 5 foi a primeira equipe a marcar. Não temos confronto recente entre eles, mas a equipe do Sport de Portugal é uma equipe dificílima de atuar em seu estádio. Então, se quer acreditar em uma mini opção de mini possível zebra, podemos pegar aí esse casa com empate como a nossa opção, probabilidade 1-0 casa. Ainda no grupo D, vamos para o prognóstico de aposta esportiva no jogo do Olympique de Marseille versus Frankfurt. Na classificação, ambas as equipes perderam suas primeiras rodadas. E a equipe do Olympique de Marseille, em 6 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 2 confrontos, deu Frankfurt. Para essa partida, acredito em um duelo para mais de 2,5 gols, ou ambas as equipes marcam. Vamos para o nosso próximo palpite de hoje. Sim, Brasileiro Série B, o jogo da Ponte Preta versus Ituano, com início às 21h30. Na classificação, a equipe da Ponte Preta, oitava colocada em 29 jogos disputados, com 39 pontos conquistados, 26 gols marcados, 25 gols sofridos. Enfrenta o Ituano na sexta colocação em 29 jogos disputados, 40 pontos conquistados, 32 gols marcados, 27 gols sofridos. E atuando em casa, a equipe da Ponte Preta é a oitava melhor mandante da competição em 14 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 15 gols marcados, 4 gols sofridos, 28 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Ituano é o quinto melhor visitante em 15 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. 15 gols marcados, 19 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Lembrando, nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu ambos marca. A Ponte sofreu gol nos últimos 6, foi a primeira equipe a marcar em 8 de 10 e o Ituano sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em sequências individuais, a Ponte Preta, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. E a equipe do Ituano, nos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Último confronto entre eles, 2-1 para a Ponte fora de casa. Para essa partida, a Ponte chega muito empolgada após ter vencido o Sport Recife em casa pelo placar de 1-0. Para essa partida, se a Ponte vence, se livra aí matematicamente de ser rebaixada, apesar que não vai ser rebaixada, ainda vai lutar por acesso aí. É uma incrível temporada que essa equipe da Ponte vem fazendo com o Hélio dos Anjos em casa. Para essa partida, acredito num casa com empate e também no mercado de mais de 1,5 gols, probabilidade 2-0 casa. E aí, apostador, essas são as análises de aposta esportiva de palpites de futebol para hoje, mas claro que teremos aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal. Sim, a princípio já deixamos aí aquele jogo da Liga dos Campeões do Sport de Portugal como a nossa opção de mínimo possível zebra, mas vamos focar primeiro no bilhete pronto. Bilhete pronto será a vitória do FC Porto, e vamos pegar esse jogo de ambos marcam no Ajax versus Liverpool. Esse é o nosso bilhete pronto. E em questão de mini opção de mini possível zebra, vamos estar deixando essa vitória do Frankfurt com empate em cima do Olympique de Marseille. Então essas são as análises. Esse foi o vídeo de hoje e nós nos reencontramos nos nossos próximos prognósticos de aposta esportiva e palpite de futebol. Então, ei apostador, fui!